e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas. ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área. Sejam todos bem-vindos. Que a sua quarta-feira esteja sendo maravilhosa e nós vamos tocar aqui a bola, não tem jeito. Até meio-dia falando em esportes para você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. A delegação do Guarani viajou a Sorocaba ontem, onde ficará concentrada até amanhã, visando a preparação para o derby. Anunciados oficialmente, David Braz e Jamerson, além de Júnior Brandão, foram registrados no BID e estão à disposição de Matheus Costa. Julgamento marcado pelo STJD para a sexta pode paralisar a Série C e até mudar a posição dos grupos na segunda fase. Em forma de protesto aos salários atrasados, jogadores da Ponte não quiseram falar hoje pela manhã, em coletiva que estava marcada pela assessoria de imprensa. Marcelo Fernandes foi o único que falou com a imprensa. Sérgio Rafael e Rodrigo Souza não treinaram com o elenco e devem desfalcar a Ponte no derby. Já Lucas Cândido participou normalmente da atividade e fica à disposição do treinador. Novela envolvendo Marcos Leonardo termina com um fim triste para o São Paulo. Após exigências feitas pelo Al Hilal, Tricolor desistiu da contratação. A diretoria do São Paulo teve diversas reuniões durante a terça-feira, mas não conseguiu chegar a um acordo pelo atacante. Vendido há 4 dias ao Nottingham Forest, Cuiabano retorna ao Botafogo por empréstimo. Lateral esquerdo foi vendido na última sexta-feira, mas está de volta ao clube carioca. Ancelotti confirma a seleção com 4 atacantes contra o Chile e quer time intenso e equilibrado. Em entrevista coletiva realizada hoje pela manhã, o técnico comentou a estratégia para o jogo desta quinta no Maracanã pelas eliminatórias. 971021493 é o WhatsApp à sua disposição. Mande a sua mensagem de texto porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Chegou o app Ponte ID, a sua plataforma completa de relacionamento com a macaca. O Ponte ID é a sua identidade ponte pretana e seu login único para acessar todos os serviços digitais da Ponte Preta. E agora, tudo o que você precisa está reunido em um só lugar na palma da sua mão, como adesão e check-in no TC10, ingressos, compra de alimentos e bebidas nos jogos, inscrição na corrida Ponte 10K, notícias e muito mais, com acesso rápido e seguro. Baixe agora na App Store ou Google Play. Rocha Auto Peças é confiança em primeiro lugar.
Precisando de peças para seu carro? Passe na Rocha Autopeças. Encontre tudo em peças mecânicas, para nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças. Há 33 anos oferecendo o melhor para você. Faça sempre a revisão preventiva de seu veículo. Entrei na Brasitone, dei um up na internet. Conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição. Que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Você ouve Nossa Área, na Rádio Bandeirantes. Tá chegando a hora, se o julgamento de sexta permitir, né? Porque se anular aquela partida que o Guarani tá querendo que anule, muda ou pode mudar todos os confrontos da próxima fase. Eu acredito que não vai dar em nada, mas de qualquer maneira é bom ficar atento. Daqui a pouco os ouvintes. Dia 6 de setembro, 17 horas, no Brinco de Ouro, um encontro sensacional no primeiro confronto do quadrangular final da Série C. Todos os movimentos dos times para a disputa, a história da maior rivalidade do interior de São Paulo, os gols, as vitórias, derrotas, personagens, entrevistas com personalidades e a opinião dos comentaristas. Derby 211, Guarani e Ponte, dia 6 de setembro, 17 horas no Brinco. Tudo em destaque aqui com a equipe esportiva de maior audiência do interior, eleita para o hall de notáveis da ACESP. Oferecimento: Derby é na Rádio Bandeirantes. Cortag 30 anos, com você construindo o mundo. Acesse cortag.com. E Clínica Upman, para melhorar o seu desempenho sexual de verdade, é na Clínica Upman. WhatsApp, anote aí, 0800 591 22, né? 23. Vou repetir. 0800 591 2223. Bandeirantes. Vamos lá. Essa coisa da greve dos jogadores aí, não falar com a imprensa antes do derby, isso aí não é bom não. Vamos lá. E a todos da rádio, bom dia, parabéns pela diretoria do Guarani em fazer promoções de ingresso. Vamos lotar o Brinco e fazer a festa. Rogério de Hortolândia. Bom dia, Carlos Henrique, pelo excelente programa, parabéns. A rede da Série C do mandante, pelo que eu saiba, sim, mas não tenho convicção, não. Porque quem decide é o clube, né? Então tem a prerrogativa de abaixar, subir até um limite, né, que eu sei. De novo essa conversa de salários. Diretoria precisa se posicionar e sacar os que cabeçam motim. Espera um pouquinho. Deixa eu entender aqui. Fiapo, é o seguinte. Motim? Os caras treinaram, só não falaram com a imprensa. Eles colocaram ali para todo mundo ouvir que vão lutar com todas as forças pela vitória no derby. Mas atrapalha, sem dúvida, mas não enxergo dessa maneira como motim. A Ponte, nesse caso, para mim, está errada. Os jogadores têm todo o direito de exigir os seus salários. Como o torcedor da Ponte pode torcer acreditando no compromisso da missão, sendo que nada acontece direito com os pagamentos, na verdade, né? É desanimador. Eu tô falando isso, você sabe, há muito tempo aqui, né, meu amigo? Há muito tempo. Não chega na próxima fase devendo dinheiro para o jogador que vai ter problema. Espero que os caras honrem realmente a camisa e consigam, que o Marcelo consiga blindar o elenco, mas é uma situação bem delicada. Sou bugrino, moro em São Paulo e estou pretendendo ir ao derby. Gostaria de saber se pode acontecer de última hora o cancelamento do jogo. Obrigado, João Bugrino. Espera até sexta. Espera até sexta, porque o julgamento é sexta, tá bom?
Esse julgamento do jogo do Guarani está dando indícios de que é mais uma sujeira do nosso futebol. Você sabe se existe a possibilidade de apenas tirar 3 pontos do Anápolis sem realizar um outro jogo? Vão querer deixar o CSA na Série C. Renato Cortez, tudo isso são teorias, né? Eu já pensei sobre tudo isso. Eu acho que não vai dar nada. O jogo não vai ser anulado e a pontuação vai ser mantida. Esse é o meu palpite, só que eu não sou advogado, né? Foi ruim cair os 2 times de Campinas no mesmo grupo. Como pode subir os 2 no que é muito difícil? Ficar ou subir nenhum? Ficar um ou subir nenhum? Quero estar errado, Catelli. Ficou mais difícil, né? O grupo todo, os 4 times são muito difíceis. O Náutico e o Brusque também é um time muito chato de jogar. Na entrevista do Marcelo Fernandes, eu entendi que se não for necessário realmente, ele não vai utilizar a base. Você entendeu isso também, Ale? Sim, entendi isso. Aí isso está muito claro, né, Ale? Foi circunstancial a colocação dos jovens, né? Então, eu pelo menos acho isso, né? De repente ele faz na hora, pode ser despiste também, né? Pensei nisso. Jogo sábado e julgamento sexta. E o estatuto do torcedor? Pois é. Ingressos todo o pré-jogo. Esquece, não vai mudar nada. Vai ter que enfrentar a nega véia. Marcelo Pimentel. Então, vamos ver, né? Respeito muito seus anos de experiência, mas acho que faltou maiores informações nesse seu título sobre o Guarani. Não é julgamento pedido só pelo Guarani. O CSA, o maior interessado. Tá bom, Renato, muito obrigado. Só que essa escalada de manchetes não é o Carlos Henrique que faz, é a produção, tá bom? Beleza? Eu só leio aqui, na abertura. Depois é tudo diante do cenário total, tá? Mas muito obrigado pela sua mensagem. Carnielli. Se você estiver ouvindo, já que o atual mandatário demonstra não ter um mínimo de humildade, vá até ele e se ofereça para pagar os salários atrasados. Você é presidente de honra da Ponte. Não deixem jogar o ano no lixo. Olha quem que escreveu isso aqui. Paulo Neves. Tá bom, Paulo. Tá registrado. E o pagamento na Ponte? Atrasos desde julho, Alexandre. E a falência do Guarani? Todo mundo quieto. O negócio da falência do Guarani não vai acontecer. Segundo eu conversei com pessoas que são advogados já desde o final de semana e eu acho que vai acabar encaixando, né? A saída vai ser um novo parcelamento, para pagar o que está atrasado, se é que está atrasado. O Guarani diz que está em dia. Então vamos ver. A torcida da Ponte tem que abraçar os jogadores heróis. Avelar de Hortolândia. Esperou a classificação para falar de salários. Isso é sabido que deve. Então, com a palavra direção. O que acontece, cara, não pode ser chamado fiapo de motim. Eu não concordo contigo, tá? Mas respeito sua opinião. Respeito sua opinião, tá? Motim é um negócio muito... Motim é uma atitude de negação de fazer o seu trabalho, né? Cruzar os braços, por exemplo, e sem uma justificativa concreta. Os jogadores da Ponte já fizeram diversas reuniões com a diretoria. E por esse ou por aquele motivo as coisas não aconteceram. Então, sei lá, é uma situação muito complicada, muito complicada. Eu não queria estar na pele do Marcelo Fernandes, técnico da Ponte, não. Nesse clima é goleada no brinco. O Guarani mete no mínimo 3. Esaú, não acredito nessa distância de marcador, não. Mas tudo bem. Você acha que... Alexandre, eu já falei aqui, os atrasados desde julho. Ontem nós noticiamos que houve o desbloqueio, mas parece que a Ponte está sendo obrigada a pagar o que estava parcelado atrasado. Aí talvez, eu estou colocando no condicional, tá? Não tenha sobrado dinheiro suficiente para pagar os jogadores. Mas tem muita
tem muita informação conflitante aí, né? Ninguém confirma nada, essa é a grande verdade. E o presidente não quer falar, então a gente vai respeitar. Na reta final, todos os dias, uma notícia ruim da Ponte. Manual prático de como não conquistar objetivos. Espero que não, mas triste. Cléfor. Cara, concordo 100% com você. É hora de mobilização da torcida Ponte Pretana para obtermos o acesso. Valnei Matheus. Mas, Valnei, um abraço para você. A torcida está fazendo a parte dela. Quem não está fazendo a parte é a diretoria. Ela tem que achar um caminho. E até agora não achou. Se vai comprometer, até agora não comprometeu o resultado dentro do campo. Agora, nessa situação de quadrangular, eu não sei se vai atrapalhar ou não. Eu espero que a solução seja encontrada, é isso que eu desejo. 11h44 em Campinas. É hora do Bugre da Band. Hoje com Breno Beretta. Oi, CH, o Guarani já está na cidade de Sorocaba desde ontem. O time treina longe de Campinas, pensando no derby, no próximo sábado, 5 da tarde, no Brinco de Ouro. E os 3 reforços já estão integrados ao elenco, treinando sob o comando do técnico Matheus Costa. Quem são eles? O meia Gemerson, ele que é meia direita, já vinha sendo monitorado pelo Guarani, o atacante Júnior Brandão, que já trabalhou com o técnico Matheus Costa, estava na Indonésia, e também o zagueiro David Braz, que estava na equipe do Mirassol, só que não vinha sendo utilizado. E o David Braz falou a respeito dessa chegada no Guarani. Que a gente possa ir juntos aí terminar muito bem a temporada que é o acesso. Sem dúvida, né? Um grande desafio, né? Um momento importante mesmo. É difícil, mas vamos trabalhar bastante para que eles consigam o nosso objetivo, que é o acesso, né? Temos totais condições, né? E principalmente com o apoio do nosso torcedor, que fez a diferença nessa reta final da primeira fase. Então, espero que a gente possa juntos aí conseguir esse objetivo. Os 3 já estão inscritos no BID da CBF e se o técnico Matheus Costa quiser contar com eles, já estão à disposição do treinador. O zagueiro Alan Santos está no departamento médico, o capitão do Guarani tem um problema muscular, ou seja, problema que deve afastar ele das próximas semanas, grau 2, quem sabe só voltar na reta final da segunda fase da Série C. O Caio Melo segue em tratamento, existe a possibilidade dele ser liberado pelo departamento médico, também tem um problema muscular. Já o Dentinho, que teve um entorse no tornozelo, não ficou à disposição contra o Tombense, será melhor avaliado pelo departamento médico. Ingressos já à venda para a torcida bugrina, ingressos com preços promocionais. Tobogã, R$20 o preço normal, 10 a meia entrada, 10 com a camisa do Guarani. Cabeceira Sul, R$5 com a camisa do Guarani. Cabeceira Norte, entrada gratuita com a camisa do Guarani, mas tem que retirar o ingresso na bilheteria. A parte de baixo do tobogã, R$20 com a camisa do Guarani, e vitalícia, R$20 com a camisa do Guarani. Quem não tem o acesso paga R$30. Ingressos sendo vendidos até às 18 horas hoje. Amanhã tem venda de ingressos, sexta também e sábado até o horário do jogo. Expectativa de mais de 15 mil bugrinos, torcida única pro derby de Campinas. Valeu, CH! Valeu, Breno, valeu. Bom dia, CH. Se o Guarani jogar com o Anápolis e não ganhar, não muda nada nos grupos. E tabela, José Carlos do Taquaral. E se perder? Não sabe o que vai acontecer no jogo. Então, já entendi o que você colocou. Obrigado pela mensagem. Que o Guarani abra o olho com esse comentário sobre a Ponte Preta. Pode ser alguma estratégia para o derby. Zé Carlos de Hortolândia. Acho pouco provável, mas está registrado. É o Jefferson Ponte Pretano, bom dia. Na minha opinião, não vai ter derby por causa do STJD do julgamento do jogo entre Anápolis e Guarani sexta-feira. Um forte abraço a todos, Jefferson. Marcelo Fernandes tem um elenco na mão, é verdade isso. Isso é verdade. E brinda todos da questão extracampo. Sim, eu concordo com você, Avelar. Se tem um cara que tem uma ascendência com os jogadores, é o Marcelo Fernandes.
Os caras respeitam muito ele. Muito. Muito bem, muito bem, muito bem. 11h48 em Campinas. Para não ter agarra na área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora da ponte na Band. Como diria, Leandro, meu grande amigo Murilo Bronzeri, o momento necessita de muita calma e sabedoria. Pedro Piscinato chegando aqui na Band. Fala CH, estamos aqui no CT do Jardim Olinda, onde hoje pela manhã o elenco da Ponte Preta realizou mais uma sessão de treinamento, é claro, já avisando, já de olho aí no Derby 211, acontece no próximo sábado fora de casa. E estava previsto uma entrevista coletiva com alguns jogadores antes dessa sessão do treinamento, porém ao chegarmos aqui fomos informados pela assessoria de imprensa da Ponte Preta que os jogadores fizeram um acordo, fizeram um pacto entre eles e decidiram não falar enquanto os salários não forem pagos. Vale lembrar mais uma vez que os jogadores cobram esses salários referente ao mês de junho, que ainda não foram acertados pela diretoria. Como os jogadores não falaram, o técnico Marcelo Fernandes veio, conversou com a gente e fez uma projeção para esse derby do próximo sábado. Projeção é um derby, é um clássico nacional, muito falado, né? E não vai ser diferente dos outros. É um clássico onde são duas equipes da cidade, onde cada uma vai querer seu espaço, sua vitória. E a Ponte Preta está muito engajada a conseguir um grande resultado lá. Estamos muito preparados, sabemos que vai ser um jogo difícil, um adversário difícil, mas que a Ponte Preta está muito preparada e consciente que pode chegar lá e conseguir um grande resultado. A preparação é um derby, né? É um clássico da cidade, com certeza a preparação ela é mais acentuosa, né? Assim como eu posso dizer. A equipe está muito bem preparada, a gente vai concentrar com 2 dias de antecedência, trabalhos estão sendo muito fortes, logicamente é um clássico, começa uma fase nova num clássico. E é isso que eu falei, como não só como o Guarani, como o Brusque e o Náutico são adversários difíceis e que estão aí no quadrangular final, não é por acaso, mas a Ponte Preta também mostrou na primeira fase o porquê que ela está aí nesse quadrangular, o objetivo maior é o acesso, nós estamos muito preparados para isso. Então é isso, CH. Amanhã, logo após o treino, que acontece aqui também no CT do Jardim Olinda, o elenco já vai para o hotel, onde ficará concentrado até o derby, até o próximo sábado. Na sexta-feira, realiza a última atividade no estádio Moisés Lucarelli e aí depois, é claro, só sai para encarar o Guarani, sábado, 5 horas da tarde, CH. E as mensagens aqui, elas não param. Não param. Aliás, muito obrigado para todo mundo que mandou mensagem para cá. Mas essa situação da ponte não tem jeito de... Tem gente falando, não, que isso aí não tem que ser nem noticiado. Espera um pouquinho, gente. Espera um pouquinho. Isso aqui é uma empresa de comunicação. A Bandeirantes não é assessoria de imprensa nem de Ponte nem de Guarani, para divulgar o que tem efetivamente interesse cada clube. É diferente a situação. E você, ouvinte, não tem obrigação nenhuma de saber disso, tá? Mas esse é nosso dever aqui. Perguntar, questionar e informar. Sabe por quê? Por respeito a você. Então nós temos que divulgar sim. Respeito sua opinião, mas discordo. Não é? Ela tem que vir à tona. Tudo que a gente apura, a gente coloca no ar. Em respeito a vocês que nos ouvem. Ou que assistem na tela da Band, ou assistem também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes. É assim que funciona. Não é? Qualquer coisa feita diferente disso, nós não estamos praticando o nosso dever aqui. Então, é uma notícia ruim? Claro, evidente. E o que eu acho? Eu estou preocupado. Você que me ouve, faz 30 dias que eu estou falando todo dia aqui. Precisa pagar os caras, vai ter problema na frente. Até agora, o Marcelo conseguiu segurar o touro na unha. Essa é a verdade. Daí para frente, derby. Mas eu ainda, hoje é quarta-feira, tem ainda até sexta-feira para essa situação ser resolvida. E eu espero e torço para que essa situação seja resolvida. Tomara mesmo. É isso que eu desejo e eu torço, tá bom? Para que dentro do campo as coisas sejam resolvidas. 11h53 e chegando para comentar. Guarani, Ponte, Guarani. Gleger Zorzinho. Bom dia, Gleger. Alô, CH, um grande abraço para você. Bom dia para o amigo ligado na Bandeirantes. Como é semana de derby, CH, vou fazer um comentário só hoje, né, para falar dos dois times. Guarani que vai a Sorocaba, né, já viajou e vai ficar lá concentrado para a partida, né? O Guarani recebendo algumas contratações de última hora, né, ao apagar das luzes do fechamento da janela, o Guarani apresentou mais 3 novidades.
A expectativa é de jogadores que chegam para compor elenco, né? E a Ponte, né, CH, vivendo aí aquele lema dos salários atrasados, entrando numa fase decisiva, num momento de finalização de campeonato, para conquistar aí, para celebrar aí o acesso, e a Ponte atravessando esse momento delicado fora de campo. Problema para o técnico Marcelo Fernandes, porque vai precisar da parte tática, da parte física, técnica e do emocional também. Você controlar isso não é fácil, né? Problemas aí para o técnico Marcelo, e expectativa, sem dúvida nenhuma, de que a Ponte consiga amenizar essa situação, resolver essa parte extracampo, para iniciar aí a próxima fase da Série C com a cabeça mais tranquila. Não é fácil. Problemas para o lado ponte pretano, soluções para o lado do Guarani, e a semana do derby é essa, CH. Cheio de novidades. Expectativa, claro, e para mim o mais importante de tudo é o fora de campo, a paz entre as torcidas. Isso é que eu espero para esse derby do próximo sábado, 5 horas da tarde, CH. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop Mais, o plano que está sempre ao seu lado, em casa e no celular. Desktop.com.br. Revolucionamos os planos de internet no Brasil. A velocidade, essa já é Giga. Seja com Giga Home Office, Giga Esportes e Cinema, Giga Gamer ou Giga Família, você escolhe o que mais importa para você. Tudo isso com ultra velocidade, estabilidade, segurança, diversão e muita emoção. Quer tudo e mais? O Giga Black é para você com experiência exclusiva. Planos a partir de R$ 169. Assine em desktop.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes. Eu começo destacando o Campeonato Brasileiro da Série B. Ontem nós tivemos a realização de uma partida válida pela 24ª rodada. E o América Mineiro de Alberto Valentim bateu o Avaí pelo placar de 1-0. Complemento, portanto, desta rodada. Na Série B, o líder é o Goiás com 44, Coritiba 43, Chape 41 e Criciúma 39 pontos. Estão na zona do rebaixamento. Apesar da vitória, o América Mineiro 25,